Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da Tramontina Polywood, churrasqueira, mas ela na verdade é uma faca tipo chefe, tá? Mas a Tramontina prefere chamá-la de churrasqueira. O primeiro diferencial dessa faca é a empunhadura, tá? Que é madeira tratada. Tratada como? É uma madeira resinada. Como é que isso é feito? Gente, normalmente os blanques da empunhadura, quer dizer, a empunhadura semi-acabada, são colocadas numa resina onde é feito um vácuo e a resina penetra na madeira. Isso confere alta resistência à umidade, resistência à temperatura e até melhora um pouco a resistência à fratura. Então, é uma madeira que pode tranquilamente ir a uma lava-louça, tá? É uma madeira que não vai sofrer deterioração por umidade, não vai propagar fungo nem bactéria com facilidade, tá? E confere um aspecto bonito e elegante à lâmina, né? Um bom peso, porque a madeira pesa, principalmente a madeira tratada, tá? E essa madeira da Tramontina Polywood, esse vermelho, lembra muito o pau-brasil, tá? Não sei se é, provavelmente não, mas lembra muito. A faca tem um tangue quase indo até o final, não é integral, tá? Ele pega 2/3 da largura da empunhadura, tá? Pinado com pinos de alumínio, tá? Mais um detalhe que faz com que ela seja propícia aí a lava-louças, tá? Vamos a algumas medidas. 15 centímetros de empunhadura, tá? Algumas medidas. Ela não tem um chanfro para valer no que seria a região do bolster dela, tá? Ela tem um chanfrozinho apenas para conforto, para não ficar quina viva. Aliás, ela não tem quina viva nenhuma. As quinas são chanfradas e arredondadas, tá? É lisa, mas tem uma boa pega, não escorrega fácil na mão. A adaptação da empunhadura ao tangue é boa, com exceção do finalzinho, mas como nós já vimos, essa madeira não sofre com questão de umidade e qualquer sujidade que entrar aqui não vai ter maior efeito na faca, tá? Ela é reta, tá? É um paralelepípedozinho, ou seja, não é contornada, não tem nada para a mão ficar mais moldável à mão, tá? Tanto é que vocês vão ver que pela espessura da empunhadura, 19 milímetros, 19 milímetros, 19 milímetros, 19 milímetros. É uniforme a espessura da empunhadura. A região do bolster, tá? É um pouquinho mais larga, 40 milímetros. Aqui o encaixe do indicador, 30,3 milímetros. Uma ligeira barriguinha aqui, só para dar um contorno melhor para os dedos, 31 milímetros. Aqui na região do que seria o final dela, 31,3 milímetros, tá? É uma empunhadura grande para qualquer mão, tá? Você pode pegar para fazer shopping. Cabral, ela funciona para fazer shopping pelo peso dela, gente. Já vamos dar o peso, 255 gramas, dá. Mas os amigos vão ver que precisa saber
em que vai fazer o shopping e saber fazer o shopping. Porque a folha da lâmina dela tem uma geometria boa para cortar, gente. O que significa que não é muito propensa à torção, tá? Mas o aço muito provavelmente é o 420, por quê? Por causa do nível de acabamento, que é um polimento esfumaçado, tá? Você não vê marcas de lixa nela, tá? Ou seja, houve uma sequência de lixa para eliminar as marcas, e só não foi feito um polimento espelhado porque a Tramontina não quis gastar uns centavos a mais, tá? Mas esse polimento esfumaçado é mais do que suficiente para conferir bom deslizamento da lâmina no que for cortado, pouca agregação de material de sujidade. Não significa que, por exemplo, batata não vai aderir. Vai aderir, porque é uma folha larga, é uma folha mais polida. Nós já vimos que para isso não acontecer, a lâmina tem que ter escalopes, tá? Espessura, vamos lá. Não, primeiro vamos à medida. Pegando da porção média da lâmina até a ponta, 24 centímetros, tá? 24 centímetros. Em polegadas, dariam 9,5 polegadas, tá? Mas ela é vendida como 10 polegadas. Como eu já falei, o aço provavelmente é o 420, o que é uma vantagem sobre alguns aspectos, porque nós já vimos nos testes do Larry que o aço 420 é um dos mais resistentes à fratura, tá? Inclusive, se bobear, ele é mais resistente que o 5160, tá? Talvez o 5160 numa dureza mais baixa equivale ou até vença um pouco, mas se vencer por margem pequena o 420. E a vantagem do 420 é que, tirando os aços especiais, H1, H2, LC200, Nitrobe, dos rotineiramente usados em cutelaria, o mais resistente à corrosão. Isso faz diferença, gente. Ou seja, você pode usar a lâmina, não se preocupar muito em limpar no dia, e ela não vai sofrer absolutamente nada. Espessura máxima. Não vou colocar aqui perto da empunhadura, porque aqui ela não é desbastada direito, ela está com 2,9 centímetros. Um pouquinho à frente, ela está com 2,7, 2,6, 2,3, 2,1, 1,7, 1,2, 0,7 milímetros. Ou seja, ela é um distal taper contínuo e suave, o que propicia uma boa habilidade de corte, ajuda na habilidade de corte, tá? Largura da lâmina. (56 milímetros, ponto 4). Gente, se a gente dividir a largura do dorso, que é 2,9, pelo comprimento, usando a trigonometria, nós vamos ter que o desbaste dessa lâmina está abaixo de 1,5 grau, gente.
Vocês fazem noção disso? É uma excelente, propicia uma excelente habilidade de corte. Ela tem um desbaste de alívio, começando em 5 graus, passando para 7, depois 10, depois um microfio de 15 graus. Tá? Então a espessura do ombro no desbaste de alívio está com 0,1 milímetro. Aí vocês imaginem um microfio de 15 graus com quanto deve estar. Isso dá uma habilidade de corte, gente. Puxando só o papel. E esse fio não foi retificado, tá, gente? É uma faca que está no uso, tá? Inquestionável o fio, tá? Inquestionável. Dureza. Aqui entra o que potencialmente seria um problema, mas nós não podemos chamar de problema com essa geometria, gente, porque a geometria facilita muito os cortes, ou seja, você vai ter que exercer menos pressão para efetuar o corte, logo menos pressão, menos dano no fio. Mas a dureza dela está na casa dos 52 RC. Essa aqui tem 52. A gente pode considerar entre 51 e 53, tá? Então é uma dureza mais baixa, mas para o que ela se destina, que é o uso culinário, cortar vegetais, cortar carne, isso não vai ser muito problema. Principalmente se você tiver uma chaira de aço lisa para ficar realinhando o fio, que vai rolar com uma certa facilidade, mas também vai ser facilmente realinhado. Ela é uma faca tipo chefe, gente. Você segurando, o seu dedo não vai pegar na tábua, e apesar dela ter uma ligeira curvatura no fio, é ligeira mesmo, só mesmo na região da ponta, que faz um upsweep, tá? Ou seja, ela curva mais, mas o fio aqui é mais reto, não é 100% reto, tem uma ligeira curva. Vamos usar a régua. Olha lá, ó. Essa parte de trás apoia toda até o final ali do escrito Tramontina. Se você subir, a parte de trás sobe, tá? Então ela vai fazer o rocking motion para picar. É boa para fazer um shopping de vegetais, tá? Se você souber usar, você pode partir osso de frango de granja, vamos deixar isso bem claro, osso de frango de granja no impacto, sem problema para a lâmina, mesmo uma lâmina bem delgada desse jeito. Você pode dar um impacto sem torção, sem virar a lâmina, ou seja, você dá um impacto com ela reta, sem deixar ela correr na sua mão para torcer, e aí, porque quebrar o fio vai ser difícil quebrar, tá, gente? Por causa do aço 420. Mas ele pode dar uma empenadazinha se você fizer uma torção ali, tá? Uma habilidade de corte altíssima. Só para os amigos terem uma ideia, vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro travado a 1 milímetro. O paquímetro vai entrar 15, 16, 17 milímetros nela, gente. 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 15. Vejam a habilidade de corte dessa lâmina. Muito alta, muito alta. Só como parâmetro de comparação, uma das linhas mais premiums da Tramontina, que é a Century Chef 10 polegadas, ou seja, mais ou menos o mesmo comprimento de lâmina. O paquímetro só entra 12 milímetros na lâmina, quando travado a 1 milímetro. Nessa Polywood churrasqueira tipo Chef, entra 17 milímetros, gente.
Não vai dar para pegar, mas vamos tentar pegar só mais para a borda do fio. Não foi a bordinha extrema, gente, mas tá com 0,05 micron. E não é a bordinha extrema, que fique claro, que é impossível pegar a bordinha extrema com paquino. Então, vocês vejam, a habilidade de corte dessa faca, gente, é muito, mas muito alta. É uma coisa absurda. Uma vez, trabalhei com ela um tempo com microfio de 10 graus. Vocês não fazem ideia do que é cortar, tá? Só que o fio rola com mais facilidade. Você tem que usar a chaira mais vezes. Muito mais vezes do que a 15 graus? Não, mas mais vezes. A 15 graus, gente, ele rola, vamos dizer, para o que as pessoas estão acostumadas, normalmente, estão acostumadas a trabalhar com facas aí no máximo 55 RC, tá? Não tem tanta diferença assim de rolamento graças à geometria. A geometria é tão boa que a força exercida é bem menor, logo esse fio rola menos. Então, ela trabalha muitíssimo bem com um microfio de 15 graus, apesar de ter só 52 de dureza, tá? Então, isso aí os amigos não precisam se preocupar. Vai ter que usar a chaira para realinhar o fio durante o trabalho, mas nós já vimos que isso não representa perda de tempo significativa, tá? Então, em geometria, gente, é uma das melhores lâminas que eu já vi em termos de geometria de lâmina, tá? E, principalmente, espessura na região do fio. Ela que nitidamente se pode ver que tem um pequeno desbaixo, tá? Como eu falei, começa com 5 graus, passa para 7, depois 10, mas vocês veem, não é nada tão significativo assim. E o máximo que fez foi arranhar um pouco mais quando eu deitei ela um pouco mais na pedra, tá? Então, é uma lâmina excepcional para habilidade de corte. Quem quer uma lâmina para habilidade de corte, eu não sei a de 8 polegadas e a de 6 se é que ela existe. Mas essa de 10 polegadas é simplesmente fora de série. Não sei se a de 8 polegadas segue o mesmo padrão. Se seguir, e eu vou dizer que uma faca de 8 polegadas faz muita coisa melhor do que a de 10, porque é mais maleável na mão, mais maneável, tá? Mas essa faca, para ser usada em tapa, e no churrasco, Cabral, por que ela vai bem no churrasco? Porque a madeira tolera bem temperatura, então ficar próximo à churrasqueira, encostar na churrasqueira, não vai ser problema para essa madeira. A madeira tolera umidade de bebida, de suor, de molho. A madeira tolera molhos ácidos, limão, vinagre, mostarda, o que você pensar em termos de molho, porque ela é impregnada de resina, então não vai sofrer. O aço tolera bem esses molhos, tá? É um 420, não vai sofrer. Por isso é que talvez a Tramontina chame de faca churrasqueira, poliwood churrasqueira, tá? Ela nitidamente é uma faca tipo chefe, mas ela funciona muitíssimo bem no churrasco. Inclusive para fazer um shoppingzinho naquela carne mais crocante, em vez de você usar um cutelo, você pode simplesmente chegar com essa faca, que com esse peso de 255 gramas, ela consegue partir fácil, um pedaço de carne crocante, chopando, tá? Pela geometria dela, por ser um aço 420. Ah, Cabral, não vai danificar o fio? Gente, muito provavelmente, fratura ou microdente você não vai ter. Pode ser que ele dê uma ligeira desalinhada, mas aí aquelas famosas 2 passadinhas sem peso na chaira de aço lisa e estamos resolvido. Ela passa bem, aqui em casa ela já passou fácil por um churrasco inteiro, sem o menor problema.
depois de 2 passadinhas na chara ao final do churrasco e limpando o fio, cortando o papel do mesmo jeito, sem microdente, sem nada, tá? Então, é uma faca muito indicada para quem quer uma faca relativamente barata, com altíssima habilidade de corte. Eu só fico com pena de não ser um aço 420 com um pouco mais de carbono, aí na casa dos seus 0,33%, idealmente seria 0,36% de carbono, e aí quem sabe uma dureza de 55%. Aí ela seria filé, tá? Mas com essa dureza desse exemplar de 52 RC, ela tem um desempenho muitíssimo bom, em grande parte ajudado pela geometria geral da lâmina, que é uma das melhores que eu já vi. Se o amigo adquirir, eu acho que não vai se arrepender. A de 8 polegadas, como eu já falei, eu não sei, nunca tive em mãos, então as características do aço provavelmente serão as mesmas, da madeira as mesmas. Agora eu não sei quanto à geometria, se eles capricharam tanto na geometria da de 8 polegadas, quanto capricharam na de 10. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.